Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante A para... paz do Senhor! Hoje já é sábado, estamos na reta final dessa semana especial. E que semana maravilhosa que o Senhor nos proporcionou! Como é bom saber que Ele nos ama e nos ama muito e cuida de cada detalhe. Ele se importa conosco. É verdade, tia Regi. O Senhor operou maravilhas nessa semana. Que possamos guardar essa experiência. Que possamos colocar em prática o nosso devocional diário com o nosso Deus. Nós cremos que Ele tem muito mais para você e para sua família. Sim, e vamos receber com alegria a nossa irmã Jussiele Lindsay, da IADSE Congregação Pinheirinho. A paz do Senhor, Jussiele, deixe Deus te usar como sempre tem usado e que venha falar direto ao nosso coração. E obrigado por atender a equipe IADSE. A paz do Senhor, irmã Regiane, a paz do Senhor, irmã Adriana. Que alegria em fazer parte deste devocional juntamente com vocês hoje nesta manhã. Nós já fomos ministradas por muitas mulheres de Deus que nos trouxeram a palavra nesses dias, né? E hoje nós iremos falar sobre mais um personagem da palavra de Deus. Deus colocou ao meu coração para falarmos sobre Rispa. Sim, Rispa. Uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, que não mediu esforços em cuidar, em zelar pela vida dos seus filhos. Me impacta demais esse personagem desta mulher, porque ela ousou em cuidar ali daqueles seus 2 filhos em um leito de morte. Sim, é demais o que essa mulher fez. Mexe demais como nós, como mães, em saber que tudo aquilo que ela enfrentou para cuidar daqueles seus 2 filhos, conta-nos a passagem do 2º livro de Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 10, que conta essa passagem de Rispa. Mas antes de adentrarmos nessa história, eu gostaria de compartilhar com vocês o significado do nome Rispa, que significa pavimentação. Uau, me impacta em saber cada personagem da palavra de Deus tem um grande significado, e esta Rispa significa pavimentação. Uma mulher que por tudo que passou, realmente ela era bem alicerçada, ela era bem estruturada, era uma mulher muito bem fortalecida. Já nos começa ensinando pelo seu próprio significado deste nome, em saber que tudo aquilo que ela viveu, ela era uma mulher bem estruturada. Nos conta a passagem que houve fome nos dias de Davi durante 3 anos. Então, Davi consulta a Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo ali, o porquê aquele povo estava passando por toda aquela situação. Então Deus responde para Davi e fala que era por causa da casa sanguinária do rei Saul, que tinha feito com os gibeonitas, do pecado, da situação que eles tinham acontecido. Então Davi vai e conversa com os gibeonitas. O que precisaria ser feito para reverter essa situação? O que precisaria mudar este quadro que não tinha mais como continuar assim? Então, os gibeonitas pegam e comentam com Davi: nos dê 7 homens dos filhos do rei Saul e leve eles para a forca, leve eles para a morte, pendurados ali naquele lugar, perante a face de Deus. Então Davi pega todos os 7 filhos do rei Saul, que tinha falecido já, e leva ali naquela forca. Quando estavam ali todos os 7, mas dentre eles tinham 2 que me chamam a atenção, que é os filhos de Rispa. Estes 2 foram ali levados.
Rispa, ela era uma das concubinas do rei Saul. Ela fazia parte daquele palácio. Ela era considerada como uma das esposas do rei Saul. E quando ela descobre que os seus 2 únicos filhos foram levados para aquela forca, diz que ela tira sua roupa de veste, de concubina, de luxo, né? Se podemos dizer assim, de roupa de usar em um palácio, diz que ela tira e coloca e veste em roupas de pano grosseiro. Já começa por aí. A atitude dessa mulher já me chama, começa já por este ponto. Ela já mostra que era uma mãe que abdicava de tudo dela em prol dos seus filhos. Ela abria mão da sua vida, de seus prazeres em prol daquilo dos seus filhos. Ela já se rasga o coração ali para querer nos mostrar, para minha vida e para você, mãe, hoje nesta manhã, e nos dizer: se for preciso rasgar as minhas vestes, se for preciso eu lutar, eu vou lutar. Se for preciso para mim descer, para mim me humilhar, eu desço. Se for preciso para mim me prantear, se for preciso para mim botar a minha boca no pó, eu faço em favor dos meus filhos. E ela fez. Ela se mostrou na frente de todo mundo que não era aquela roupa real, não era aquela roupa, aquelas vestes que fariam dela ser aquela mulher, não. Mas aquelas vestes que ela estava se mostrando era assim, de indignação em saber que os seus 2 filhos estavam sendo levados para aquela forca para morrer pelos pecados daquilo que o seu pai, que já tinha falecido, mas em consequência atingiram eles e eles foram mortos perante ela, na frente dela. Que mãe é essa que aguentaria ver aquela cena dos seus 2 filhos, seus 2 únicos filhos que ela tinha, morrer na sua frente enforcado, rasgar as vestes, colocar um pano grosseiro? Era mínimo que essa mulher podia fazer. Com certeza, mexe comigo e mexe com você como mãe. O que a gente não faz? Eu falo que a gente nos tornamos como leoas, a gente enfrenta tudo pelos nossos filhos. E não foi diferente com essa mulher. Ela não mediu esforços para cuidar, para zelar pela vida deles, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu fazer nada. Não tinha nada que ela conseguisse impedir aquele cenário. Então, diz que ela sim falou: eu sei um jeito e uma forma. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E diz que ela ficou um período longo. Ela ficou um período longo cuidando daqueles seus 2 filhos. Diz que ela os cobria para que cobria como um pano de saco, para que nada viesse atingir o corpo dos seus filhos, porque tinha os corvos, tinha os animais ferozes que queriam comer a carcaça dos seus filhos que estavam mortos. Pensa o cheiro daqueles corpos ali. E ela diz que ela abafava e ela tentava fazer de todas as formas para que aquilo ali, aqueles animais não chegassem perto, aqueles animais ferozes não comessem a carcaça. Quantas vezes eu e você, mãe, não fazemos isso, nos protegemos os nossos filhos, e ainda principalmente menores, que a gente usa um exemplo, que se a gente pudesse, a gente colocava eles numa bolha, a gente protegia eles desde pequeno, para que nada atingisse os nossos filhos. Durante uma pandemia dessa,
mexe muito mais com a gente. O quanto a gente zela pelo cuidado dos nossos filhos, né? A gente cuida dos sapatos, cuida das roupas, a gente zela por eles, principalmente quando pequenininhos, a gente tenta ao máximo. Mas quando já chega numa fase de adolescência, de jovem, algumas mães ainda falam assim: uau, passou da minha proteção, eu já não consigo mais. Pelo contrário, minha mãe, você consegue ainda cuidar. Mesmo não estando próximo de você, mas ainda você consegue abanar para que os corvos, para que o inimigo das nossas almas não venham atingir os seus filhos. E hoje você está aí, mãe, algumas estão na fase dos pequenos, guardando na bolha, outras já estão na fase de abanar para espantar a opressão maligna para que não venha atingir os seus filhos. Eu não sei qual é a fase que você está, mas eu sei que Deus lhe deu autoridade como mãe. Deus lhe deu autoridade como uma mãe zelosa de proteger, de cuidar, de zelar por estes pequenos, estes adolescentes, esses jovens. Seja qual a fase que o seu filho está, mas Deus lhe deu essa linda função de mãe, de espantar de toda a opressão maligna que tenta chegar perto dos seus filhos. E essa mãe, Rispa, fez isto. Diz alguns estudiosos que ela fez isso no prazo de 6 meses. Pensa os braços desta mulher espantando dia após dia, vindo chuva, vindo temporal, vindo sol forte e vindo todas essas situações. E ela vendo aqueles seus 2 filhos ali naquele lugar, até que Deus permitiu vir uma chuva que eles tanto estavam esperando, e veio esta chuva. E quando desceu aquela chuva, que é no versículo 10, que diz assim: e Rispa, a filha de Aia, tomou o pano de saco e espalhou sobre si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viessem sobre ele nem as aves de dia e nem os animais do campo à noite. Ela cuidou, ela zelou daqueles 2 corpos dos seus 2 filhos, até que veio a chuva. E voltou assim um pacto de Deus, da permissão de Deus trazer a chuva para aquele povo, para que houvesse a provisão, houvesse novamente comida, o alimento. Mas através de 2 corpos que ficaram ali, esta mulher preservou. Alguns dizem que ela pegava aonde ela estava e cobria o corpo dela com o corpo dos seus filhos para proteger. Eu não sei que meio, eu não sei que forma você está protegendo, eu não sei de que jeito você está protegendo os seus filhos, mas eu sei que a autoridade da parte de Deus, a provisão de Deus como mãe virá sobre a sua vida, e você irá proteger, e você irá cuidar, e você irá zelar por este seu ninho, por este lugar que Deus te deu, essa herança linda que está dentro da sua casa. Porque eu sei que, como eu, e nós que somos mães zelosas, protetoras, cuidadosas, nós fazemos de tudo para proteger os nossos filhos. O meio, a forma, Deus há nos de dar todos os dias. Quando nos levantamos, Deus fala para nós: tá aqui a palavra de Deus. Tá aqui ela que vai ser o nosso manual dia após dia, para nós instruirmos, ensinarmos essas crianças no caminho em que deve andar, para que quando vier o dia mau,
eles não venham sair deste caminho e venham perecer. Então, minha mãe, minha mãezinha querida que está assistindo hoje este devocional, seja como Rispa, lute e cuide da vida dos seus filhos. Cuide e zele por eles, porque eles precisam do seu cuidado, eles precisam da sua proteção como mãe aqui, a qual deixou você nesta terra para cuidar e zelar deles. Cumpra essa missão linda e grandiosa, que quando chegar perante o tribunal de Cristo, Deus irá falar para você: lindo, parabéns. Era essa linda missão que eu confiei nas suas mãos, de instruir, de cuidar, de zelar dessas criança, adolescente e jovem, para que quando chegar lá Deus fale assim: era isso que eu confiei nas suas mãos, e você apresentar perante Deus: Pai, tá aqui, eu cumpri essa linda missão como mãe, de cuidar e de zelar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu santo nome, pois hoje nós participamos deste devocional nesta manhã e aprendemos um pouco mais a tua palavra sobre Rispa, esta mulher pavimentada na tua palavra, esta mulher fortalecida em ti, que não ousou, Senhor, que ousou, Pai, em cuidar e zelar dos seus 2 filhos, e nos ensina a cada dia mais até hoje a como zelar e cuidar dos nossos filhos. Hoje nós temos o livre acesso de dobrarmos os nossos joelhos e falarmos contigo, Pai, e pedimos a tua proteção, para que tu venhas guardar, Senhor, todas as crianças do campo de Curitiba, para que cada criança, Senhor, aonde estiver hoje, que faça parte deste departamento da UIADSE, do nosso campo, esteja, Senhor, sendo cuidado e zelado por ti, que o Senhor envia anjos, Senhor, ministradores, cuidando e guardando eles, ao irem, ao saírem, ao voltarem, em todos os momentos que essas crianças cresçam, Senhor, debaixo das suas potentes mãos e cuidados. Senhor, dê estratégia para cada mãezinha que faça parte, Senhor, destes departamentos, para que elas possam, Senhor, usar a tua palavra como um lindo manual para as vossas vidas, para que elas possam, Pai, aprender a cada dia mais a cuidar e a zelar e a interceder e clamar pela vida dos seus. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha mãezinha querida, neste dia. Deus te abençoe.